Então, galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui iniciando mais uma videoaula das turmas do 8º ano A e B, certo? Então, galera, é um prazer estar aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de mostrar meu conhecimento para vocês, né? Assim como professor da turma dos 8º anos. E espero que tenhamos um segundo semestre bem mais proveitoso, né? Sabemos aí das dificuldades que temos, mas não podemos atentar só a isso, né? Devemos buscar soluções, tentar ao máximo possível amenizar esse momento que estamos passando, né? Esse novo método de ensino-aprendizado que estamos tentando fazer, né? Todos nós temos dificuldade, professores, alunos, os pais também, né? Mas cada um tentando se ajudar, vai dando certo e com fé em Deus, quando chegar no final desse período, podemos olhar para trás e dizer que valeu a pena, né? Apesar das dificuldades, né? De a gente saber que não tem como comparar uma aula remota com uma aula presencial, certo? Mas vamos lá. Dando continuidade às atividades de vocês e ao conteúdo do livro, né? Temos aqui números reais. Números reais. Números reais, esse conteúdo, galera, fica aí na página 58, tudo bem? Então, vamos saber o que é isso, o que são números reais. Primeiramente, sempre quando a gente começa ou inicia, né? Um certo conteúdo de matemática, geralmente a gente cita o conceito, né? Diz o que é aquele conteúdo que você vai explicar. Então, o que é números reais? Então, o conceito, galera, conceito de números reais é o seguinte. Professor, o que são números reais? Galera, números reais é o conjunto formado pelos números racionais e irracionais. É o conjunto formado pelos números racionais e irracionais, certo? Professor, nesse conceito aí, eu acho que alguma coisinha você já falou nas aulas anteriores, alguma coisinha você comentou, que é sobre números racionais, né? Os números racionais, galera, nós já tivemos a oportunidade de estudá-los, né? Quem é que lembra aí? O que são números racionais? Números racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, tudo bem? Então, esses são os números racionais. Vimos até aqueles exemplos das dízimas periódicas, né? São exemplos também de números racionais. Mas aqui para nós, o que tem de novo nessa etapa, nesse subtópico, é os números irracionais. O que são números irracionais? Pessoal, os números irracionais, qual o conceito? Os números irracionais são aqueles números infinitos, e que não obedecem um período. Professor, como assim um período? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, se eu tenho bem aqui, vamos lá. Exemplo, vou colocar bem aqui, exemplo. Eu tenho aqui 1,2121. Pronto. 1,21, aí infinito, né? Aí você olha o número desse, aí você diz logo, professor, isso aí é um número irracional, porque não tem fim, né? Mas observe o conceito que eu coloquei, ó. São aqueles números infinitos. São aqueles números infinitos, né? Quer dizer que não tem fim, obviamente. São aqueles números infinitos
e que não obedecem um período. Certo? Então, são aqueles números infinitos e que não obedecem um período. Aí você olha para esse bem aqui, 1,21. Aí você diz assim para mim, professor, isso aí é um número irracional. Não é um número irracional. Ele é infinito? É. O número irracional é infinito? Sim. Porém, aqui ele tem um período. Ó. O que é o período? O período é aquele número que vem, aquele número ou aqueles números que vem após a vírgula que se repete, ó. 21, entendeu? Então isso aqui ele não é um número irracional. Ele é infinito, porque como você vê aqui, ó, tem a reticênciazinha. Porém ele não é irracional porque ele obedece um período. Agora se eu perguntasse isso aqui para você, e esse aqui, 2,7584236. Isso aqui já é um número irracional, porque ele é infinito, né? Por que eu estou dizendo que ele é infinito? Observe que tem as reticências aqui. Isso aqui já me diz que ele é um número infinito, né? Quando tem as reticências, a gente já sabe disso. Vocês já viram aí anteriormente. E ele caracteriza como um número irracional porque observe que não obedece um período aqui. Ó. Depois da vírgula só tem números que não se repetem. Ó. 7, 5, 8, 2, 8, 4, 2, 3, 6. Mais um exemplo aqui. Ó. 5,458, 4, 1, 3, 9, 8. Mais uma vez, ó. Ah, professor, mas no caso aqui, depois da vírgula, aqui tem um 4, aqui também tem um 4. Não importa, mas não obedece um período. Ó. 4, 5, 8, 4, 1, 3, 9, 8. Entenderam? Então, isso aqui caracteriza como números irracionais. O que são números irracionais? São aqueles números infinitos que não obedecem um período, que não possuem um período. Tudo bem? Então, é isso aí que vocês têm que entender. Tá certo? Aí no caso, os números reais é a junção dos dois conjuntos, dos números racionais e dos números irracionais. Então, o conjunto dos números racionais junto com os irracionais formam os números reais. Tá certo? Tudo bem? Aí, na sequência do livro de vocês, aí no caso, na sequência do livro de vocês, tem uma partezinha que mostra uma caracterizaçãozinha aqui. Ó. Tem assim, ó. Eu vou mostrar bem aqui. Essa parte aqui já é falando do conjunto, dos números reais, o conjunto mesmo aqui ao todo, no geral. Aí tem assim, ó, que é na página 59, que eu vou colocar aqui, essa anotaçãozinha da página 59. Aí tem assim, ó. Vamos lá, tem R asterício. Nada mais, nada menos do que uma representaçãozinha dos conjuntos aqui, ó, R asterício, aí tem R mais, aí tem R menos, aí tem na sequência R asterício mais, aí tem R asterício menos, certo? Isso aqui é nada mais, nada menos que uma representação do conjunto dos números racionais, tudo bem? Então, o R aqui, galera, o R, para vocês entenderem, conjunto dos números reais, tudo bem? Falei racionais, mas são reais. Os racionais é um subconjunto, tá certo? Conjunto dos números reais, representado pela letra R. É um tracinho aqui e um R, tá certo? Aí, vamos analisar aqui o seguinte. Professor, o que quer dizer esse asterisco? Aqui é o seguinte, galera, que é o conjunto dos números reais, não nulos, tá certo? Que são todos aqueles números diferentes de zero. Então, aqui é o conjunto dos números reais, não incluindo o zero. Então, aqui, ó, não inclui o zero. Aqui, ó, são os números reais, diferente de zero, né? Números reais diferente de zero, ou seja,
são aqueles números em que não inclui o zero. Então, eu vou botar aqui menos o zero. Menos o zero. Vou botar assim, o nome mesmo, menos o zero. Certo? Números reais diferente de zero. Então, asterisco. Quando vocês verem o asterisco, o que é que está querendo dizer? Que o zero não é incluso. Certo? O que é esse número R-? É o conjunto dos números reais positivo. Ou seja, o conjunto dos números reais maiores ou igual a zero. Certo? Então, aqui é o conjunto dos números reais maiores. Eu vou botar aqui, ó, maiores ou igual a zero. Certo? Então, R+, conjunto dos números maiores ou igual a zero. Conjunto dos números reais maiores ou igual a zero. Tudo bem? Então, o zero aqui entra no caso. Aí aqui, então aqui se é o conjunto dos números reais maiores ou igual a zero, aqui é o que? Obviamente os menores. Então, conjunto dos números reais menores ou igual a zero. Certo? R asterisco mais. Então, conjunto dos números reais maiores que zero. Só isso. Aqui não tem o igual. Observe que aqui tem o igual porque não tem um asterisco. Como esse aqui tem um asterisco, quer dizer que o zero não entra. Então, o conjunto dos números maiores que zero, ou seja, o conjunto dos números reais maiores que zero. Tá, na realidade, são o conjunto dos números reais positivo, né? Aí aqui, os menores. Então, o conjunto dos números reais menores que zero. Ou seja, os negativos, ou seja, os positivos. Tá certo? Tudo bem? Então, é só isso que vocês deverão saber para poder responder a atividadezinha de vocês, que eu vou postar amanhã, tá certo? Porque eu estou gravando aqui no domingo, que eu vou postar todas as segundas. E aí, quando for na parte da tarde, irei criar um linkzinho de uma videoconferência para a gente tirar dúvidas e colocarei lá no grupo e disponibilizarei para vocês entrarem lá e bater um papinho comigo em relação a dúvidas da atividade. Tá certo? Então, até a próxima e bons estudos!